Então, pessoal, hoje nós vamos estar compartilhando com vocês aqui a Rumo Certo Material de Construção. Essa loja ela começou em 2018 aqui em Búzios. Eu vou apresentar a loja de passo a passo para vocês, mas começou aqui, ó. Nós éramos aqui nessa loja. Justamente como está aqui. Agora aqui está mais bonito, né? Está arborizado, plantaram árvores aqui, ficou bem bonito isso aqui. Não tinha essas árvores, era um muro. O escritório ali é justamente como era. E o depósito aqui, ele era pequenininha, há 8 anos. Nós começamos trabalhando aqui. Eu vou só falar aqui rapidinho da loja, tá? Onde começou, mas não vou atrapalhar você, não. Só vou fechar. Não, pode fechar. Estou só comentando aqui. Aqui era o escritório, chega aqui, João, para ver. Aqui era o nosso ponto de venda, ela está até fechando agora aqui, agora é um horto. O horto Amor Perfeito. E aqui ficava, naquele galpão ali na frente, ficava o cimento, areia, pedra. Basicamente a gente começou só com isso, não tinha outros materiais. Era areia, pedra brita 1, pedra brita 0 só um pouquinho, areia fina, areola e tijolo. Cimento nós comprávamos numa loja aqui, que estava na época da promoção, e trazíamos para cá para praticamente ganhar R$1 por saco. Nós ficamos aqui uma semana sem vender R$1 aqui nessa loja. Nós começamos, a gente não tinha recurso, estava muito apertada a situação, começando do zero. E aí ficamos aqui uma semana. Depois que nós fomos entender, porque todo mundo, a gente botava cimento aqui fora, aqui na rua, começamos a botar um cimento aqui na rua. E aí nós fomos entender que todo mundo que passava, achava, como não tinha fachada, achava que era depósito de uma loja de material de construção. Mas enfim, hoje a Rumo Certo é isso aqui. Aqui nós temos acesso ao pátio, e eu já vou mostrar para vocês lá o pátio. O Ailson está ali fazendo a limpeza. Mas aqui é acesso ao pátio. Aquele portão lá é um portão eletrônico, que todos os veículos têm o controle. Cada carro tem o seu controle, cada máquina tem o controle. Nós estamos aqui sentido Cabo Frio para lá. Do lado de cá, sentido centro de Búzios. Enfim, aqui é o nosso estacionamento. Isso aqui antes, quando nós éramos loja de material de construção ali, onde acabei de mostrar, aqui era uma oficina elétrica naquela porta e as duas portas de cá, oficina mecânica. Uma coisa bem interessante, né? Eu me lembro que aos sábados, a gente na loja ali ainda, eu me lembro que às vezes eu ficava aqui passando meu tempo, porque o movimento era muito pequeno. Aí sábado estava tudo fechado aqui, eu ficava aqui do portão namorando isso aqui. Falei, poxa, isso aqui daria uma loja de material de construção bem legal, hein? E olha só o que aconteceu, né? É uma história que depois eu vou comentar com vocês, vou compartilhar com vocês como é que nós chegamos aqui nessa loja. Foi justamente através de um acidente. Foi quase que meio que uma tragédia, só não se tornou pior porque as mãos de Deus estavam ali. Mas enfim, e com isso nós viemos para cá. Quando nós começamos, era só aquelas duas portas de lá, que a oficina elétrica estava aqui ainda, a mecânica tinha fechada, nós viemos para cá e a elétrica continuou ali. Depois a elétrica saiu, assumimos tudo isso. Nós não tínhamos o depósito lá embaixo, então aqui ficava, nós fizemos umas baias de concreto aqui, aonde aqui a maior parte ficava areia lavada, ali, se eu não me engano, ficava areia fina, areola imprensada aqui, aquele box aqui onde está a árvore, ó. Aqui ficava a pedra brita. Ele era mais comprido um pouquinho esse box. A carreta entrava ali. Os caras vinham, o pessoal da litorânea aí, Sem Terra, Leone, só fera, né? Vinha com a carreta aqui, dava um L e jogava ela certinho lá dentro e descarregava a pedra lá. Aqui ficava a pedra 0, enfim, aí as madeiras e outras coisas mais.
Eu não lembro bem exatamente, porque várias vezes nós mudamos de lugar as mercadorias aqui. Eucalipto tratado, se eu não me engano, ficava aqui, ó, perto dessa porta, numa peça de andaime, igual que tá as tábuas ali. Mas era tudo imprensado aqui. E aqui era complicado, porque a gente recebia mercadoria aqui, a loja era só um pedacinho lá dentro, essa porta aqui ficava basicamente todo o depósito. Depois, quando a elétrica saiu ali, virou o depósito de cimento, argamassa, tudo isso. Mas tudo ainda continuava aqui dentro. Coloquei material ali fora um pouquinho na época, mas a prefeitura logo interveio. Não teve jeito, tivemos que tirar o material. Ficava tudo imprensado aqui, sabe? Os clientes, carreta descarregando areia, descarregando pedra. Era um alvoroço. E minha maior preocupação é que também aqui a gente carregava os caminhões com a nossa reta. Então, a minha preocupação era justamente uma máquina poder esbarrar num carro desse. Você imagina uma reta escavadeira esbarrar no automóvel, qualquer esbarrãozinho dela aí, ela detona o carro todo, né? Hoje aqui é o nosso estacionamento, mas ainda tem um material estocado, né? A gente tem aqui os tijolos cobogós, tem peças de eucalipto tratado ali no chão. Nós vamos mudar isso aqui, vamos melhorar essa fachada novamente. Tem algumas coisas que ficam aqui em cima ainda. Material ensacado. Nós somos uma loja de basicamente de material básico aqui em Búzios. Então as pessoas vêm muito retirar o material aqui, sabe? Areia, pedra, tijolo. Nós não trabalhamos ainda com acabamento, sabe? Não está nos nossos planos aí nos próximos 3, 4 anos, não. A gente quer melhorar cada vez mais naquilo que nós já fazemos. A gente sabe que é uma tendência todo mundo migrando para acabamento, porque o custo operacional de material básico ele deixa uma margem muito pequena, né? O custo operacional de caminhões, máquinas, mão de obra é muito alto. Mas enfim, os nossos planos não são, por enquanto, esses. Aqui ficam as tábuas também, cimento lá na frente, argamassa para os clientes comprar e levar. Então é muita coisa improvisada ainda, né? Essa varanda eu fiz depois, as motos dos funcionários basicamente ficam ali. Hoje nós temos aqui as vaguinhas de estacionamento e aqui nós estamos chegando praticamente à entrada da nossa loja. Quando nós assumimos isso aqui, essa parte toda aqui era depósito de cimento, argamassa, ficava tudo aqui. Tinha um paredão ali, era fechado, como eram duas lojas, a gente estocava todo o material aqui. Depois nós pegamos essa área aqui lateral, depois eu vou mostrar o vídeo para vocês. Aí transferimos o estoque para lá, fizemos um depósito maior de cimento, areia, que você vai ver que a loja está bem maior em termos de estoque, espaço, e ampliamos a loja. Antes, nós chegamos a trabalhar aqui com essas 3 portas abertas e ficava essa porta aqui de acesso também para os clientes. Só que o balcão era aqui, ó. O balcão ficou um período aqui, ó. Na verdade mudou de 3 lugares, né? Tinha um balcãozinho pequenininho que a gente fazia com os cestinhos de mercadorias lá. Depois botamos um balcão no centro dessas 2 colunas ali. Depois nós pegamos aquele balcão grandão e colocamos ele aqui. Só que aqui tinha um problema, né? Aqui é a área menos ventilada da loja. Então aquela estante lá com aquele balcão ficava aqui. E o que que acontecia, né? Os clientes entravam na loja, vinha direto para o balcão, comprava a mercadoria e saía. Eles não rodavam para poder olhar a loja, conhecer a loja. Aí, estrategicamente, jogamos o balcão para lá. Já vou mostrar a vocês. E fizemos com que os clientes entrassem por essa porta aqui e tivessem o acesso ao balcão por esses 3 corredores. O que que isso nos ajudou? Nos ajudou os clientes a percorrer toda a loja e a ver mais os produtos que nós tínhamos e acabava lembrando, né, que precisava de mais alguma coisa, e isso melhorou os resultados.
Hoje o balcão está aqui, ó, nessa posição. Nós fabricamos essa estante que serve de estoque, uma disposição de mercadorias também. Nós separamos essa loja, né? Nós setorizamos ela, onde a tinta, praticamente a parte de tintas fica toda aqui. Lembrando, pessoal, que nós somos uma loja generalista. Nós temos um pouco de cada coisa. Não somos uma loja especializada, né? Como uma loja de piso, uma loja de tinta, uma loja de elétrica. Nós temos de tudo um pouco, mas o nosso foco mesmo hoje ainda é material básico, né? A gente trabalha com muita excelência sobre isso. Nós setorizamos as tintas aqui. Hoje estão aqui em estantes, todas setorizadas. Parte de ferramentas e EPIs. Pega os dois lados, aqui ainda tem um pouquinho de tinta que a gente está arrumando, organizando. A gente vai aumentar o mix de ferramenta aqui. Esse painel já está pronto, estruturado aqui, que vai entrar um painel grande com mais ferramenta, mais exposição de ferramentas aqui. Chega aqui, João. Botinas estão aqui penduradinhas. Ainda temos tintas aqui. Pode passar aqui, Davi, se quiser. Temos tintas aqui ainda, tá? Tinta econômica. Temos seladores lá. Ó, aqui nós temos ainda ferramentas, um mix de ferramentas. A gente está organizando, essa loja vai ficar bem legal, sabe? Que a gente vai setorizá-la mesmo, com placas indicativas de cada setor, de cada produto. Aqui e do lado de lá são os materiais hidráulicos, conexões, torneiras, válvulas, rabichos, grelhas. Então tudo nessa área aqui. Aqui nós temos um setor aqui, ó, de impermeabilizante. Um pouco de ferragem lá na ponta, pregos, mas impermeabilizante. Aqui ainda é material hidráulico. Enfim, vocês vão ver que é uma loja simples, material elétrico. A linha que nós trabalhamos está aqui. Né? A gente coloca muito foco, de fato, nos produtos que mais giram. Pode passar, Rose, não tem problema não. Nos produtos que mais giram, entendeu? Nós estamos sempre de olho nos relatórios, nas curvas ABC, e naquilo que ele vai indicando, que mais gira é aquilo que a gente coloca mais recurso financeiro, né? Que a gente empenha mais grana para evitar estoques desnecessários de mercadorias dentro da loja. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o depósito. Vamos começar aqui pelo início, João, para que possa conhecer direitinho. Nós estamos fazendo uns buracos no alto, olha. Nós estamos aqui há 6 anos e meio nessa loja. Se eu soubesse disso, já teria feito isso há muito tempo. Nós fizemos aqueles buracos aí para colocar exaustores ali. E lá também, do lado de lá, vão entrar 3 exaustores. Um está até tapado aqui pelos conduítes que chegou. Mas só de eu abrir esses buracos aqui, melhorou muito, mas muito mesmo, a ventilação aqui dentro dessa loja. Porque por mais que o pé direito dela é alto, as portas aqui basicamente são baixas. O ar quente sobe, ficava aquele acúmulo de ar quente. Então nós abrimos os 3 buracos em cada lado, onde vamos instalar os exaustores. Aqueles exaustores eólicos, né, que o próprio vento gira. Instalamos esse ventilador muito bom mesmo, era um ventilador industrial. Colocamos aqui no balcão, melhorou aqui para os vendedores, que era muito quente mesmo. Então esses buracos que nós fizemos, mais o ventilador, melhorou, eu te digo que sem medo de errar, em 60% da temperatura aqui dentro da loja. Aí colocamos um ventilador aqui e colocamos outro aqui logo na entrada, que beneficia quem está aqui trabalhando no caixa, quem está na fila do caixa. Ele é muito potente, ele ventila bem esse ventilador, muito bom. Então, lá em cima refrescou, o vento aqui sopra
com vontade, ó. Tá ventilando aqui na nossa direção, a gente sente de fato o ar. E não é qualquer ventilador grande que ventila como ele. Já fiz a experiência com outros ventiladores aqui, não aguenta. Esse é um industrial muito bom mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do nosso depósito. Pode descer aqui, João. Ali nós temos um canil ali, né, onde ficam os cachorros. Essa rampa aqui é uma rampa de acesso. Olha só, o estoque de tubo aqui fora tá tudo em cima de andaimes. Nós improvisamos aqui, ó. Então tem um volume legal de tubos aqui, tudo em cima de andaime, arrumadinho, organizado. Então, se vocês veem, né, eu estou sempre na busca de melhorias, de organização, de estar com a loja bem arrumada, limpa. Por mais que a gente tenha muita poeira aqui no pátio, mas eu tenho uma preocupação muito grande com evitar de jogar lixo no chão, essas coisas todas. Ali é um portão de entrada aqui para o pátio, né, onde entram as carretas, para poder descarregar aqui os cimentos. Temos aqui argamassa, argila, cal, cimentos. Isso aqui já ficou pequeno, isso aqui era grandão pra gente. Cabe 4.000 sacos de cimento aqui, tá? Graças à empilhadeira. Tá saindo, Marcelo? Quer que abra aqui? Nós começamos com aquela empilhadeira ali amarelinha, aquela ali foi a guerreira. Sem ela seria impossível organizar a loja como a gente organiza em termos de cimento, em termos de blocos. Olha, esses tubos em cima, na parte alta, foi colocado com ela, ó. Subia o braço da empilhadeira, botava lá em cima, já deixava tudo organizado. Primeiro saem os produtos de baixo, depois que faltar embaixo a gente vai repondo. Mas olha só o quanto de espaço que eu economizei devido à empilhadeira. Aqui é um portão eletrônico que a gente tem, ó, que eu instalei. Como eu falei no início do vídeo, todos os caminhões de máquinas têm um controle em cada veículo. E aí não precisa ficar ninguém ali abrindo o portão, fechando o portão, mas a gente mantém aquele portão fechado por uma questão de controle e segurança. Eu tomei um susto aqui há tempos atrás, a gente não tinha aquele portão ali, e aí a operação estava rodando aqui e entrou uma criança olhando para cima atrás da pipa, que a pipa estava caindo aqui para esse lado. Você imagina máquinas, caminhões rodando aqui dentro e uma criança distraída, Deus que me perdoe, mas um equipamento desse passa por cima de uma criança. Por mais que ele esteja aqui, é obrigação do proprietário estar com os portões fechados, estar com tudo dentro de uma norma, dentro de uma segurança, enfim. Então nós colocamos o portão porque nos dá essa privacidade. Ó, tijolos paletizados, tudo dependendo de pallet. Você imagina se a gente não tem pallet, o problema é que é isso aqui, né? Aqui na frente, essa parte aqui, ó, nós vamos meter um galpão aqui, aqui vai virar toda a parte de estoque de mercadoria. Aquelas mercadorias que estão lá dentro. Não, minto, nós mudamos de ideia. Aqui vai ser a parte de ferragens, vergalhões, colunas, radiês, malhas. Vão ficar tudo aqui. Uma determinada altura vamos fazer um mezanino e aproveitar também. E lá vai ser especificamente, possivelmente, para estoque de mercadoria. Onde vão ficar guardados aí conexões, tintas, enfim. Tudo guardadinho, bem fechadinho, bem coberto, para a gente não ter problema. Aqui fica a nossa estocagem de areia. Todo estoque de areia, areia lavada está sendo descarregado aqui. Então, eu estava conversando com o João Pedro há tempos atrás. Não, tempos atrás. Agora há pouco, lá no escritório. E aí, João, aqui entrou um aprendizado daquilo que nós ouvimos naquela história lá do prefeito que Desmontou a assumiu praça. lá, desmontou a praça todinha. Sim. Deixou aí praticamente um ano a praça sem fazer nada.
As pessoas não entendendo, e ele também acho que não comunicou exatamente qual era a ideia dele. Desceu o pau nele lá, a régua nele lá, porque ele desmontou a praça e não fez nada. Mas na verdade, o que o prefeito estava fazendo? Ele estava observando porque a praça estava situada no meio de duas pistas, de duas ruas, duas avenidas. E as duas avenidas tinham pontos de ônibus, então era um fluxo de pessoas correndo por essa praça, a ponto que as flores, planta, grama, acabava tudo. O sol passava por cima. É uma cidade aqui no Rio de Janeiro, eu não lembro bem aonde foi exatamente mais isso aí, eu sei dessa história. E aí depois de um ano, ele observou no pisoteio, né, as pessoas pisando na praça, que tinham os trilhos ali exatamente onde as pessoas mais circulavam. E o que ele fez? Ele observou durante esse ano, aonde tinha os pisoteios das pessoas, ele fez a área de passeio. E aonde não tinha, ele fez os canteiros. O que aconteceu? A praça ficou perfeita por muito tempo. Eu queria lembrar aonde é a cidade, mas não tenho conseguido. Então é a capacidade de você resolver um problema de forma simples, sabe? Não é fazendo nada extraordinário, mas é olhar e tomar as decisões baseadas em cima daquilo. Eu gosto muito das histórias, que as histórias nos ensinam e linka bem na memória da gente. Eu, quando cheguei aqui, quando nós assumimos essa área aqui, a areia lavada ficava ali, onde está a carreta ali. Se eu não me engano, a areola ela ali, areia fina para cá, e a pedra brita que está ali, naquela área ali, pedra brita, pó de pedra, pedra zero, elas ficavam justamente naquele muro cinza mais alto ali, onde está a areia fina lá, o barro para grama. E aí o que aconteceu? Duas situações. O vizinho aqui, muito gente boa, é um parceiro meu, desde quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebido por ele. A gente tem um carinho muito grande por ele, o seu Cordeiro. Ele veio aqui e me pediu se eu pudesse mudar a pedra de lado, porque estava fazendo muita poeira na casa dele. E eu vi aquilo prontamente, imediatamente nós tomamos as providências e mudamos de lugar. Esse foi o primeiro aprendizado. E o segundo, como descarregar a areia lá naquele fundo, a carreta vinha por aqui, ela fazia todo um arrasto aqui, ela rodava para depois descarregar lá. Então, ela mexia muito com o piso aqui desse terreno, sabe? Quando chovia, então, ficava um lamaçal. Porque como ela entrava aqui e girava aqui dentro para poder descarregar lá, você imagina aí o carro com 40 e poucas toneladas, arrastando aqui dentro do pátio. E são inúmeras carretas que faziam isso. Que bagunça que dava. A gente observando isso, conseguimos atender ao pedido do seu Cordeiro, por causa da poeirada, e resolveu o problema dele, que eu fui até perguntar ele depois. E aí, seu Cordeiro, melhorou 100%, Eduardo. Então, bom isso, né? Bom você ter vizinhos como parceiros, porque eles ajudam também até a olhar o próprio depósito da própria loja. Se eu faço os boxes definitivos lá de concreto, eu estava enrolado, entendeu? Porque eu ia gastar um dinheirão fazendo os boxes para poder separar o material lá e não ia atender aquilo que eu estava precisando. Então a gente ainda coloca a areia aqui. Agora nós estamos comprando uma máquina mais bruta, nós temos duas retroescavadeiras. Nós estamos comprando uma pá carregadeira, porque vai possibilitar que a gente acumule mais material em menos espaço, porque a gente ganha em altura. Então vamos lá, João. Aqui já estão os caminhões, como eu já apresentei em vídeo para vocês. Eles estão chegando, mas tem carro para fora ainda, ou não. 710 está aqui, o carro está aqui, não. Então já estão todos aqui. O depósito vai até lá no final, com a parte de barro para grama. Lá está a casa do meu amigo aí, seu Cordeiro. Gente boníssima aí. Até o Davi, meu filho, é muito amigo do neto dele, do Mateuzinho. São pessoas muito boas. Aqui, na verdade, aqui, cara, esses vizinhos aqui são espetaculares. Espetaculares. As ferragens já ficam aqui, no tempo. Por mais que a gente olhe assim, fala, aí, tá tudo enferrujado. Não, ela ainda está oxidada. Enferrujada é depois desse processo. Mas não dá tempo disso. Oxidação é um processo antes do enferrujamento, né? Quando começa a dar aquela crosta de ferrugem.
Mas aqui tá ficando aqui os vergalhões, vai lá para aquele galpão. As escoras de eucalipto aí que o pessoal usa para escoramento dentro da obra. Ali tem um pouco de pedra rachão. Os pallets comuns a gente deixa ali, os pallets de cimento lá no fundo. Esse aqui é o material do nosso primeiro vídeo, né? Isso aqui o que que é? Isso aqui é resultado da raspa, justamente aqui, ó. Mostra aqui, João. Como é que tem material aqui no chão, ó. Isso aqui é o que vai caindo na hora do carregamento. Ó. Tem muito material aqui. Ó. Então se você pegar esse montante aqui já dá quase meio caminhão. Você fica passando por cima disso aqui, só vai levantando o terreno, sem que você perceba. Então a gente raspa esse material, como eu já expliquei, tem em vídeos passados, e coloca aqui. Depois nós vendemos esse material para ensabramento, para aterro, enfim. Aqui na região demanda muito isso, sabe? Há uma carência muito grande aí com material para aterro. Nossa carreta Rossetti está aqui, como eu já falei com vocês. Nosso azulão também está paradinho aqui. Aqui nós estamos utilizando essa área agora, uma área que estava parada. Cuidado só para não tropeçar aqui no pallet, João. Para fabricar uns anéis, eu tenho essa forma aqui há mais ou menos uns 5, 6 anos, deve ter uns 6 anos. Essas formas estavam emprestadas, nós pegamos as formas de volta. E aí, quando o movimento cai um pouquinho, eu tenho um funcionário aqui que é muito bom nessa área aí. Ele fabrica os anéis aqui. A nossa ideia, tem as tampas de concreto aqui no chão, anel de 1,20, anel de 1 metro. A gente vai ampliar isso aí. A nossa ideia, inicialmente, é pegar um telhado, trazer o telhado daqui desse quartinho aqui que já tem, caindo água para lá, de fora a fora aqui até mais ou menos ali onde está as ferragens. Essa área aqui a gente vai concretar e vamos fabricar blocos aqui de cimento com aquela máquina poedeira. Quando tiver folga, a gente fabrica. E aí a gente aproveita a mão de obra que nós já temos e já reduz um pouco o custo aí de compra de materiais, né? Já pesquisamos a máquina, já vimos a máquina funcionar. Máquina muito boa, de alta vibração, fica um bloco muito bom. Enfim, a nossa ideia é colocar para funcionar aqui nesses próximos aí 3 meses. Eu acredito que isso aqui nós vamos estar mostrando para vocês. Vai estar bem diferente essa área aqui. Aqui só está tudo aberto, né? Então estou fazendo tudo no tempo. Ali tem um quartinho ainda que vai acabar, vai ser utilizado, que é umas peças velhas, peças usadas de caminhão. Alguns pneus velhos também estão ali. E aí está a nossa estacagem da área de brita, né? O nosso pó de pedra, a nossa pedra brita 1 está aqui. A nossa pedra brita 0 está ali. Brita 0 fica aqui. Aqui estão os blocos de cimento, com fundo, sem fundo, bloco de 9, bloco de 14. As pessoas falam bloco de 10 e bloco de 15. Então aqui. Vou mostrar para vocês aqui a área de manutenção. Isso aqui na época eu construí para poder guardar as ferragens. Acabou que houve uma demanda muito grande de áreas de manutenção. Obrigado. Áreas de manutenção. E aí tivemos que utilizar isso aqui, e isso aqui transformou numa oficina. Essa escadinha aqui já assume novamente a loja. Estamos até aqui, ó, reformando o 34, que é o nosso cavalo mecânico, que puxa o material pra gente hoje. Tá tudo aqui meio que revirado aqui, porque estão mexendo aqui, né? Aqui a gente tem uma rampa. Uma dica que eu vou dar para vocês que tem espaço, tá? Mesmo que seja o mínimo possível. Nós temos uma rampa aqui, ó, que é justamente para nós descermos. Tá toda forrada em tábua aqui para poder aproveitar o espaço. Vou acender a luz aqui para vocês poderem ver. Que é para nós descermos. Nós botamos iluminação nela, ó. A gente desce aqui e consegue entrar debaixo dos veículos.
a quantidade. Pessoal, aqui a gente desliga a luz, ó. A quantidade. Esse baú aqui era o baú do Hyundai. Nós colocamos carroceria nesse carro. A quantidade de problemas que nós conseguimos antever antes que causasse um problema maior, essa rampa com um mês ela se pagou. Nós descobrimos muitos problemas no nosso carro que a gente não consegue visualizar. Mas com a rampa não. Você bota um cavalo desse mecânico, por exemplo, tira as tábuas aqui, você tem acesso a tudo por baixo. Então você consegue ver uma trinca, você consegue ver uma transmissão, você melhora a lubrificação dos veículos, você consegue ver melhor o óleo de caixa, o óleo diferencial, se o carro está com uma trinca no diferencial, se tem alguma mangueira vazando nas máquinas também. Então foi uma maravilha. Isso aqui foi um dinheiro bem empregado, foi o dinheiro que eu gastei nisso aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre essa rampa, depois aqui, coloca aí nos comentários, a gente abre aqui, tira as medidas para vocês direitinho, tá? A minha ideia é até aumentar um pouco mais esse galpão, e se eu aumentar um pouco mais esse galpão, eu quero crescer com essa rampa aqui, com esse poço, né? Mais uns 3 metros. Marcelão Mecânico está mexendo aqui no nosso Hyundai, que já está aqui quase 6 meses parado. Uma hora eu vou gravar um vídeo só para contar a história disso aqui, porque vai compartilhar e vocês evitarem de ter muito problema, sabe? Mexi no motor desse carro e não necessariamente fazia necessário mexer no motor desse carro. Era um problema de bomba injetora. Era só ali mexer no adiantamento, no atraso. Assim a retífica me mostrou lá o motor, depois que fez, ó, já que já abriu, vamos fazer ele. Mas não havia necessidade. E aqui está o nosso guerreiro, né, que eu já mostrei para vocês, que é o primeiro caminhão que nós começamos, que é o Chevrolet GM aí, D60, 1982. Tem um motorzão nesse carro, 366, diferencial de 1513, 748, reduzido ao extremo. Carro espetacular que nós estamos pintando ele, agora vamos botar a caçamba e vamos terminá-los, para poder botar eles trabalhando. Aqui, ó, nós temos aqui, ó, um carregador de bateria. Essa bateria aqui, ó, o rapaz reclamou que o carro hoje não quis virar, o Ford Cargo 1517. Aí nós temos um carregador. Falei, bota para carregar pra gente ver. Quando ele botou para carregar, eu falei, abre as tampinhas para dar uma olhadinha como é que tá a água aí. Tava sequinho. O que é isso aqui? O que é sintoma de bateria seca? Tá secando a água. Regulador de voltagem, o carro tá carregando demais em vez de estar carregando de menos. E aí vai ficar aqui até amanhã cedo. E vamos na esperança aí de que essa bateria consiga recuperar toda a sua carga. Mas é basicamente isso. Aqui nós temos a exposição aqui de granito, que é um produto que a gente vende muito aqui. Soleiras, peitoris, 2,10 m, 2,5 m, enfim. Verde Ubatuba, preto indiano, Icaraí, Corumbá, bege Bahia, que chegou agora há pouco tempo aqui na nossa loja. Eu acho lindo ele. Aqui nós instalamos uma bomba. Essa aqui é uma Caixa 585. Essa bomba já tem 23 anos, João. Caramba. 23 anos com a gente. Ela toca pistão, toca reparo, volta a funcionar maravilhosamente bem. Vantagem dessa bomba: muita pressão de ar e pouco consumo de água. Então você consegue limpar bem o carro. Inclusive até eu parar, bater uma aguinha no carro aqui, ó. Rapidinho, deu uma enxaguada e o carro tá aqui limpinho, então facilita bem. Colocamos aqui 16, ela vem com 7 metros de mangueira. Colocamos 16 metros, para quem tem uma bomba caixa aí, ó, 16 metros ela toca bem, tá? Tiramos o bico original dela, botamos essa mangueirinha com esse biquinho aqui. O bico dela é uma pistola, então em lugares apertados fica ruim de você lavar. 16 metros de mangueira. E a outra mangueira eu fiz com 20 metros, aí ela não conseguiu tocar. Então o limite dela aí eu entendi que é uns 16 metros de mangueira. Mas 16 metros de mangueira você lava o caminhão à sua volta muito tranquilo. Ao contrário dos 7 metros dela, que é horrível. Você quer lavar um caminhão, você tem que ficar puxando bomba, puxando extensão, puxando mangueira, e aqui não precisa nada disso. Deixei ela fixa aqui em cima, fiz o suporte, e aí consegue lavar o caminhão, lava o cavalo, lava a carreta, lava peças quando é preciso. Mas enfim. E aqui estão as pias e granitos que a gente trabalha aqui. Então, pessoal, é isso aí.
é a nossa Rumo Certo Materiais de Construção.